Bom, queria agradecer então o convite que me foi feito pela FAP Wyden. Nós fazemos aqui o que a gente chama de ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha, levando para as faculdades, para as instituições, temas relevantes nesta área, que é a área da violência doméstica. Eu sou Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça titulado da 3ª Promotoria, respondendo pela 4ª Promotoria também de violência doméstica. Sou promotor do juizado torcedor, sou promotor plantonista e, para quem não sabe, sou mestre em ciências jurídicas pela Universidade de Coimbra, sou doutor em governança global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, com especialização em penal e processo penal na Estácio de Sá. Então, quero dizer da minha satisfação de estar com vocês e, sem mais delongas, vamos para o nosso tema aqui. Passando então aqui, passando ali no slide, eu tenho aqui a honra de mostrar para vocês os nossos contatos. Essa aula, posteriormente, nós vamos postar no nosso canal do YouTube para que outras pessoas possam ter acesso também a essa informação, porque essas informações elas devem ser sempre compartilhadas. Vamos passando aqui. Eu quero falar com vocês sobre a mediação e a resolução de conflitos na violência doméstica, tá? Um assunto tabu, um assunto muito difícil, porque não é uma unanimidade. Nós temos vários problemas quando o tema é resolução de conflitos na violência doméstica. Resolução não judicial de conflitos na violência doméstica, que vocês chamam o MASC, métodos alternativos de resolução de conflitos. Mas o nosso problema hoje é o seguinte, vamos pontuar. Nós temos hoje em torno de 12 mil processos criminais. Só na 3ª Promotoria são 12.020 medidas protetivas. E nós sabemos que, infelizmente, não representa isso nem 10% do que realmente ocorre nos nossos lares. Então, nós não podemos só pensar na questão do promotor de justiça processando aquele agressor, colocando aquele agressor na cadeia, ou dando uma medida protetiva para aquela mulher que necessita por conta da situação de risco. Mas a gente precisa de mecanismos que possam ir além, que é a reconciliação, a recomposição, o empoderamento da mulher, a reconstituição daquela família, grupos reflexivos que possam reconstituir aquele pensamento do agressor e aquela questão da vítima de violência doméstica. Então nós vamos falar sobre isso aqui agora, tá? Então vamos então, sem mais delongas, eu preparei aqui até um áudio sobre, eu não sei se consegue sair no som, mas está aqui disponível depois, a gente pode deixar, já deixei ali no nosso computador, para que vocês ouçam que seria um modelo de abertura de uma audiência de conciliação, de mediação na Promotoria de Justiça. E aqui nós temos a questão das fases da mediação. Quando é que funcionaria essa mediação no âmbito de violência doméstica? Nós vamos ver que existem alguns impeditivos da mediação na violência doméstica. Por exemplo, situações de crimes praticados, crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça, situações em que a mulher corre risco por conta da situação do agressor. Nesses casos, nós não advogamos a tese da mediação na violência doméstica. Mas, nos demais casos, eu posso pensar que existem várias situações da violência doméstica que geram a violência doméstica que podem ser resolvidas através da mediação e da conciliação. E quais seriam essas, doutor Franklin? Vamos lá. A questão da pensão alimentícia, a questão do reconhecimento da paternidade,
a questão da guarda das crianças, a questão da partilha de bens, todo um outro arcabouço de problemas que estão embutidos, relacionados e gerando o problema da violência doméstica. Então, se eu posso resolver através de mediação, de conciliação, esses problemas, apesar de ter um problema de violência doméstica, eu posso sim, num segundo momento, ou previamente, ou durante o processo, ou mesmo depois do processo, trabalhar mecanismos não judiciais de resolução de conflitos. Entre eles eu tenho a conciliação, a mediação, nós temos aí a questão da justiça restaurativa e outros mecanismos que nós vamos ver nessa aula. Bom, mas como eu disse, é importante apresentar, fazer a apresentação do mediador, mostrar para as partes que aquele mediador é uma pessoa imparcial. Ele vai atuar não para decidir aquela questão, mas ele é um facilitador para resolver aquele problema. Então, nós temos que fazer uma reunião inicial conjunta, em que naquele primeiro momento eu posso conversar com as partes, mostrar os benefícios de uma conciliação, mediação feita pelo promotor de justiça. Quando eu era promotor de São Sebastião, há mais de 30 anos atrás, nós fazíamos muito... Você vê que a cirurgia do Pitangui é boa, né? Há mais de 30 anos atrás, eu estava lá em São Sebastião e a gente conseguia fazer aqueles termos de acordo entre as partes interessadas, que os termos versavam sobre reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda dos filhos, muitas das vezes separação de bens entre o casal. Então, por que não pensar nesses mecanismos hoje? Mas eu preciso apresentar isso numa reunião inicial e eu tenho que produzir opções, ouvindo as partes, juntas ou separadamente, eu posso ver, vislumbrar opções de resolução daquele problema. E também eu vou, depois que eu construir essas opções, encerrar aquela mediação celebrando um termo de acordo, um termo de ajustamento de conduta que possa resolver aquele problema e fazer com que aquelas partes não voltem a se degladiar, não voltem a praticar a violência doméstica. E aí eu tenho que falar das técnicas de mediação, porque um grande problema são as técnicas que deixam de ser utilizadas, mecanismos que são importantes para a mediação. E aí eu tenho recontextualização, escuta ativa, validação de sentimentos e espelhamento. Vamos começar com a recontextualização com a seguinte frase: parece que se abordarmos sua ideia de uma forma diferente, podemos encontrar uma maneira de destacá-la melhor. Às vezes, o conflito que gera violência doméstica, ele está relacionado eminentemente a uma pensão alimentícia, a uma guarda do filho e algumas condutas que são praticadas por ele ou por ela. E se nós chegássemos e diagnosticássemos qual é a ideia que não está sendo considerada, e se a gente conseguisse recontextualizar essa ideia, porque às vezes ela diz: mas doutor, eu tenho que receber X de pensão alimentícia, são 3 filhos, e ele não quer pagar a pensão. E ela se sente magoada porque ela se sente no direito de reivindicar. E muitas vezes ele não quer mais pagar porque ela está com outro companheiro, porque ela arranjou, está em outro relacionamento. Mas se eu conseguir recontextualizar aquela situação e colocar para ele que o filho que ele tem com ela é para sempre, e que a obrigação subsiste apesar dela ter arranjado outro companheiro, existe uma grande sorte de oportunidade de que ele chegue à conclusão
da questão do reconhecimento da paternidade, do pagamento da pensão ou a questão da guarda. Mas eu preciso ter também a escutativa. Eu preciso, um exemplo seria, então, o que você está dizendo, que sua ideia não foi considerada e que isso lhe frustrou, é isso mesmo? Mas eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso ter empatia. Porque uma coisa é eu chegar aqui, ser simpático com vocês e sorrir para vocês, mas não ter empatia e se colocar no lugar de vocês. Um promotor de justiça na condição de conciliador ou mediador de um conflito, ele deve ter uma posição de empatia, se colocar no lugar das partes. Ele tem que demonstrar que as partes podem ter confiança naquele acordo que vai ser homologado pelo Ministério Público e que terá força de título executivo. Na pior das hipóteses, aquele acordo assinado, se ele não for cumprido, ele pode ser executado. E para isso que a legislação reservou ao Ministério Público, à Defensoria e demais órgãos, a possibilidade de fazer um termo de acordo, um termo de ajuste de conduta. Mas é importante que se haja essa escutativa. Como eu preciso também validar sentimentos. Na frase, entendo que você se sinta frustrado por achar que sua ideia não foi considerada. Eu tenho que mostrar para a parte de que eu estou entendendo a frustração dela, que eu estou entendendo que ela se sente que não está sendo valorizada, que a ideia não está sendo levada em consideração, para que aquela pessoa possa se colocar ali numa posição de fazer um acordo. Não é fácil fazer acordo. E muito mais difícil é o cumprimento desse acordo e a fiscalização desse acordo. Mas se eu me disponho a fazer um acordo, é preciso também que o Ministério Público possa fiscalizar o cumprimento daquele acordo. Agora prestem muita atenção. Em nenhum momento se está propondo aqui que uma mediação feita por um promotor de justiça de violência doméstica vá influenciar no processo criminal ou na medida protetiva. O que eu quero deixar bem claro é que no processo criminal, se houver prova de autoria e materialidade daquela violência doméstica, minha obrigação como promotor é pedir a condenação, apesar de ter sido feito um acordo, por exemplo, entre vítima e agressor, sobre questão de pensão alimentícia, sobre questão de guarda. Claro, Dr. Franklin, aquele acordo, ele poderá servir como uma atenuante para aquele processo criminal? Sim. E aí, isso sim, isso vai, se ele reparou o dano que ele causou à vítima, e aí nós, além de pedirmos a condenação no crime praticado, na infração penal praticada, na contravenção penal praticada, sempre se pede a reparação do dano civil, dano moral da vítima. Mas se ele já me prova através de um termo de ajuste de conduta, uma mediação, ou uma conciliação, que ele já reparou a vítima nesse aspecto, eu já vou ter retirado um tópico do nosso pedido que nós temos na denúncia, ok? A outra questão é o espelhamento. Sinto que sua ideia não está sendo considerada. O espelhamento é você olhar para a pessoa e fazer com que ela se olhe. Às vezes a pessoa não consegue entender que ela está batendo numa tecla, às vezes é uma birra, e ela não faz aquele acordo por uma questão de birra. Mas quando você mostra para ela que a ideia dela não está sendo considerada da forma como ela entende, mas que eu tenho condições de fazer considerar, através da mediação, eu vou conseguir bons resultados na conciliação
e na mediação. Infelizmente, a nossa sociedade, isso é uma realidade, é muito conflituosa. É preciso um trabalho de conscientização da sociedade para que cada vez mais nós cheguemos a uma mediação, uma conciliação. Porque esses mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, eles são mais rápidos e são mais eficazes do que o processo judicial. Sem falar que um processo judicial impõe àquela pessoa uma punição que ela não negociou, que ela não pretendeu. Já uma mediação, uma conciliação, vai impor às partes cláusulas que elas negociaram, que elas chegaram àquela conclusão. Bom, e aí eu vou falar aqui agora das nossas ferramentas auxiliares. Eu tenho que chegar para as partes envolvidas e fazer a segunda pergunta. Primeira pergunta. Pergunta circular. Como você acha que seu colega se sente quando sente que sua ideia não está sendo considerada? Na hora que a vítima de violência doméstica diz, olha, mas a minha ideia de pagamento de pensão não está sendo considerada, a minha ideia de guarda dos filhos não está sendo considerada. Isso acirra o litígio. Aí a outra parte diz, mas eu também não estou sendo considerado porque a minha condição é essa, eu ganho um salário mínimo, eu só tenho condição de pagar X. Veja que não é fácil, mas você tem que fazer uma pergunta circular e depois uma pergunta reflexiva. O que seria diferente para você se sentisse que sua ideia foi realmente ouvida? Se ele ou ela, as partes envolvidas, sentirem que a ideia está sendo aceita, está sendo considerada, existe mais possibilidade de se chegar a uma. Eu tenho as nossas cálculos, que são as reuniões privadas. Que são cálculos? Eu posso, principalmente nos casos em que há um problema de violência doméstica, fazer uma reunião privada com cada parte. Colher separadamente o que cada parte quer, os pontos em comuns, para no final fazer um acordo entre essas partes. Então, nós temos situações em que é aconselhável essa reunião privada, separada, para que não haja conflito. O mediador realiza separadamente a reunião e essas reuniões permitem explorar questões sensíveis. E através dessa exploração de questões sensíveis, eu vou chegar àquelas cláusulas que são comuns, que são conciliáveis. Outra questão é o resumo e afago positivo, em que o mediador ele tem uma obrigação de sintetizar os pontos discutidos para clarificar e organizar as ideias, oferecendo um reconhecimento para forçar comportamentos positivos. Primeiro é clarificar as ideias, mostrar qual é o teu direito, qual é a tua obrigação. E depois, quando a parte se colocar à disposição para fazer aquele tipo de conciliação, reforçar com elogios, com comportamentos que vão gerar um comportamento positivo da parte que está sendo mediada. Vamos passando. Quais são, então, Dr. Franklin, os benefícios da mediação? São vários, né? Então, vamos ter aqui a restituição do relacionamento. Então, a nossa questão aqui não é... Existem situações lá em que o homem e a mulher vão se separar. Não tem jeito. Beleza? Mas eu posso ter situações em que o homem e a mulher estão naquele problema de violência doméstica, mas se tiverem um acompanhamento, um grupo de acompanhamento familiar, se forem inseridos num grupo reflexivo, se passarem por uma justiça restaurativa, poderão resgatar aquele relacionamento. Nosso primeiro objetivo é tentar manter a família.
se a violência é tal que não se pode manter a família, pelo menos fazer uma restituição do relacionamento. Se separaram, mas ele está cumprindo as suas obrigações paternas. Ele exerce o seu direito de visita, ele paga a pensão alimentícia, ele não mais praticou nenhum tipo de violência, nem moral, nem psicológica com a ex-companheira. Quando eu falo em restituição do relacionamento, não é restituição do casamento. Mas é possível que, apesar de terem sofrido um problema de violência doméstica, eles se trataram e se relacionam bem, porque os filhos vão ficar o resto da vida. Uma outra questão, então, o diálogo e compreensão deve se estabelecer mesmo depois de um problema de violência doméstica. Evitar revitimização. Evitar essa revitimização, mais importante de tudo. Nós citamos aqui, para o pessoal da faculdade, um trabalho que está sendo feito de grupo reflexivo da Defensoria Pública, que adotou Frank um grupo reflexivo. Não sei se vocês já viram, mas o grupo reflexivo, a Defensoria chama o agressor, lá no Ministério Público também se chama, ele é submetido a... São vários agressores que vão ali falar, cada um fala do seu problema. Existe uma psicóloga, uma assistente social que receberam um treinamento e que ele vai se conscientizar que ele é machista, que ele é misógino, que ele é preconceituoso, que ela vai se conscientizar que o comportamento dela naquele momento foi um comportamento inadequado, e essa conscientização, esse empoderamento da mulher e essa conscientização do homem no grupo reflexivo, o que tem gerado? Tem gerado a diminuição da reincidência, da revitimização. Então, o grupo reflexivo, ele funciona. Assim como eu entendo que se nós tivéssemos justiça restaurativa, se nós tivéssemos, por exemplo, uma espécie de mediação praticada pelo cidadão no seu bairro, um conselho de bairros, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós teríamos todas as condições de fazer essa mediação ser ampliada para toda a sociedade. Evita a revitimização, dá um respeito maior, principalmente para a mulher, e também gera um empoderamento das partes, que é autonomia e protagonismo. Falei para eles aqui também